Surgiu a ideia de a gente fazer uma competição de lúpulo, um concurso de lúpulo. O produtor de lúpulo manda sua amostra de lúpulo para a gente analisar, a gente separa em uma análise fisicoquímica e análise sensorial. Os lúpulos que se destacam mais, tanto na parte fisicoquímica quanto na parte sensorial, ganham medalha, e as fazendas que mandam mais lúpulo ganham como melhor fazenda de lúpulo. Isso traz mais marketing, todo mundo sai ganhando com essa estratégia, né? Estamos aqui na terceira festa da colheita de lúpulo e eu estou com o Duan Ceola e a gente vai falar um pouquinho sobre construção da cerveja, a confecção. Você dá aula de cerveja, como que é? Explica um pouco pra gente. Sim, obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre cerveja e lúpulo, sempre é uma honra. A gente tirar o aspecto da produção de cerveja, do consumo de cerveja como algo de produção e consumo de massa, né? Voltar para o ramo artesanal, né? Tem uma boa pitada de requinte nisso. Então, basicamente hoje ministro aulas para cervejeiros, né? Em cursos especializados para a produção de cerveja ou para a estruturação de cervejarias e também para produtores de lúpulo, né? Então, se você quer produzir lúpulo, quer entender mais sobre essa matéria-prima, a gente consegue resolver esse problema. Além disso, a gente presta consultoria, assessoria para cervejarias, para otimização de processo, baratear o custo de produção, fazer a cervejaria produzir mais cerveja e gastar menos, né? Essa é a linha de atuação. Então, se eu nunca fiz cerveja na minha vida, eu consigo aprender o mínimo, fazer em casa? Como que é esse processo? Eu quero entrar nesse ramo. Sim, a Escola Superior de Cerveja e Malte, ela tem várias linhas de aula, de cursos, dos mais básicos aos mais avançados. Então a gente tem curso bem básico, cervejeiro caseiro, você nunca fez cerveja, quer entender, ver se faz sentido entrar nesse ramo, ver se vai valer a pena, esse é o curso ideal, bem básico. E tem os mais avançados também, técnico em cervejaria, curso técnico autorizado pelo Ministério da Educação, que você sai com um CRQ, né, com autorização de Conselho Regional de Química para assinar por uma cervejaria ou ser cervejeiro, gestor de cervejaria. Então tem várias modalidades de curso, dos mais básicos aos mais avançados. Quero entender como é que faz cerveja. Tem os mais básicos, eu já faço cerveja, eu quero melhorar meu processo. Tem os mais avançados também. Mas e a parte burocrática? Por exemplo, se eu preciso criar um CNPJ, porque eu só comecei a fazer, aí eu aprendi, mas agora eu quero que vire uma empresa. Aí vocês ajudam nessa parte também? Sim, tem também cursos de gestão comercial e gestão industrial. Então você faz cerveja em casa, gostou daquele hobby, quer fazer com que aquele hobby vire uma profissão. A primeira coisa que você vai fazer é procurar se especializar, se aperfeiçoar no tema. E aí a gente tem um curso tanto de gestão comercial para você vender, aprender a vender a sua cerveja, quanto para você entender a indústria que você quer fazer, como você vai orquestrar, como você vai montar uma cervejaria. Então tem também essa linha de trabalho. E aí os ensinos são online, presencial? Hoje em dia, boa parte dos ensinos voltaram para a parte EAD, né? Então são aulas ministradas à distância, boa parte do curso é ministrado à distância, com aulas no período noturno, das 7 às 10 horas da noite, com um intervalinho ali para dar uma respirada, né? Mas é aula EAD, à distância, ao vivo. 100% ou não? Tem presencial 100%. também. Eu quero fazer presencial. O presencial a gente não tem mais, só o sommelier de cervejas tem algumas aulas que são presenciais, o técnico em cervejaria tem provas que são presenciais, mas boa parte da teoria é vista à distância mesmo. E né? aí a pessoa consegue aplicar em casa? Consegue aplicar em casa, as aulas são ao vivo, você pode abrir o microfone, falar com o professor, tirar sua dúvida, mostrar sua cerveja, abrir a câmera, tá turva, como é que eu faço para deixar ela limpinha? A gente consegue resolver tudo isso aí. As aulas laboratoriais também, a gente faz EAD, né? Então a gente tem uma estrutura de laboratório bem completa, então toda a parte laboratorial a gente consegue fazer também à distância. E quem é o Duan? Como o Duan chegou nesse ponto de ser um mestre cervejeiro? Podemos dizer que sim. Eu sou químico de formação, comecei a fazer química e quando a gente está na graduação, existe um limbo, né, de profissionalização. Você pensa, cara, o que eu vou fazer da vida agora, né? Eu gostava de cerveja, eu levei a ideia para fazer cerveja pro meu irmão. Comentei com ele, cara, será que dá pra gente fazer cerveja? Ele falou, dá pra fazer, não sei como, mas dá.
ele patrocinou, né? Ele me deu as panelas, me deu os insumos, tudo que precisava para fazer cerveja, e eu gostei muito daquilo. Eu me encantei muito na alquimia, na química por trás da cerveja. Comecei a fazer cerveja em casa, em pequenas panelinhas, pequena produção, 20 litros. Levei a ideia, eu sou muito curioso por natureza, levei a ideia para o cara que eu considero meu orientador até hoje, para a gente estudar lúpulo, a matéria-prima lúpulo. Para mim ele fez algo que foi incrível, que ok, você quer estudar lúpulo? Beleza, te vira. Eu vou estar aqui para cuidar da parte química, mas eu não sei nada de lúpulo e eu tive que me virar. Isso foi muito bom para mim, porque era um momento, 2015, 2016, era um momento que não tinha muita literatura. Hoje a gente tem acesso a muita literatura, tem muito artigo, muito livro bom de qualidade, mas na época não. Então eu tinha que buscar muita literatura internacional, alemã, russa, norte-americana, e aí eu fui cada vez me especializando mais, engatei um mestrado na área de lúpulo também, com foco na utilização do lúpulo na produção de cerveja. Fui convidado pela Escola Superior de Cerveja e Malte para trabalhar lá, para dar algumas aulas de nível mais básico. Fui conseguindo disciplinas mais avançadas e durante as aulas os alunos queriam tirar algumas dúvidas para melhorar o processo, para entender o que estava fazendo de errado, e eu fui migrando o meu trabalho para resolver esse tipo de problema na indústria dos alunos, do pessoal, enfim, né, pela visibilidade, né, acabou ajudando bastante. Isso foi tomando uma proporção bem interessante, né? Então me colocou no mercado de uma maneira bem interessante, e aliado a isso, a minha grande paixão é o lúpulo, de fato, matéria-prima lúpulo. Eu comecei a estudar lúpulo na graduação na forma de pesquisa científica, com artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, e a gente sempre, eu pegava lúpulo, recebia lúpulo de produtores para analisar. Eu pensava, caramba, esse lúpulo está muito bom, o Brasil precisa ver o que a gente tem aqui, né? Então surgiu a ideia da gente fazer uma competição de lúpulo, um concurso de lúpulo, né? Então o produtor de lúpulo, a gente faz anual, o produtor de lúpulo manda sua amostra de lúpulo para a gente analisar, a gente separa em uma análise físico-química, eu com meus 2 sócios, né, da Kalamazoo, de Campinas, a gente separa em análise físico-química, laboratório mesmo, e análise sensorial. Então a gente junta um grupo de jurados, especialistas na área, entusiastas, e eles fazem a avaliação sensorial do lúpulo. Os lúpulos que se destacam mais, tanto na parte físico-química quanto na parte sensorial, ganham medalha, e as fazendas que mandam mais lúpulo ganham mais medalhas, ganham como melhor fazenda de lúpulo. Isso traz mais marketing, traz mais visibilidade, faz com que o produtor de lúpulo venda mais, porque tem um CNPJ, precisa vender, precisa fazer dinheiro, né? Então ele consegue vender mais, traz mais visibilidade para o lúpulo, então todo mundo sai ganhando com essa estratégia, né? Então esse é o Duan, resumidamente. Com certeza. Legal. E seria legal até fazer esses eventos em outras cidades também, né? Para poder ir difundindo a palavra. Sim, a ideia era fazer itinerante, né? Só que, vou dizer, Campinas recebeu a Copa Brasileira de Lúpulos tão bem que a gente não quis sair de lá. Então a cidade, enfim, o polo cervejeiro da região de Campinas, que nos auxilia muito, ajuda muito a gente a fazer a Copa. Então, por todo o carinho que a gente tem pela cidade e pelo polo cervejeiro da região de Campinas, a gente mantém lá ainda por esse vínculo. Além disso, boa parte das fazendas de lúpulo no Brasil ficam ao redor de Campinas, né? Então facilita para o produtor de lúpulo ir para o evento, porque o evento, a Copa Brasileira de Lúpulo, é para o produtor de lúpulo. Não faz sentido a gente fazer no Nordeste, tem poucas fazendas produtoras, e sendo que a maioria está aqui no estado de São Paulo, né? Então a gente faz aqui para facilitar. Entendi. Legal, obrigada, agradeço pela sua explicação, generosa explicação, mas ainda estou com uma dúvida. Como que é feita essa avaliação sensorial? E a avaliação sensorial e o nome da outra? Avaliação físico-química. Físico-química. Legal. O produtor manda a amostra de lúpulo, a gente separa, né? Uma parte vai para o laboratório, a parte que vai para o laboratório a gente analisa num equipamento chamado cromatografia líquida. Então não é no evento que vocês fazem. Não, o evento é simplesmente para vocês falarem... Tem a parte do evento também. Então a gente recebeu a amostra de lúpulo, metade dela a gente, antes do evento, analisa no equipamento para determinar os teores de alfa-ácido, do que importa realmente para o cervejeiro, né? Alfa-ácido, e a gente separa uma outra parte para um dia antes da cerimônia de premiação, os jurados fazerem a avaliação sensorial. Então eles ganham os deschavadores para despedaçar o lúpulo, né, os pellets de lúpulo. Então eles esmigalham o lúpulo, colocam na mão e fazem a avaliação sensorial.
analisam o aspecto visual do pellet de lúpulo, vê se ele está uniforme, se está com uma cor bonita, se não está queimado, se não está muito mofado, que vai trazer uma característica aromática bem mofada, muito úmido, né? Ele vai dar uma nota para o visual do lúpulo e para o aroma do lúpulo. O que não pode ter no lúpulo, aromaticamente falando, aroma ruim. Ele tem que estar sensorialmente bom, agradável. Você tem que sentir o aroma do lúpulo com notas florais, frutadas, condimentadas, resinosas. Isso é um bom sinal. Se ele está com características de intensidade de aroma baixo, ou aromas mofados, ou metálico, ou de cebola, repolho, algo que não é agradável, então esse lúpulo ele vai perdendo nota consequentemente, né? Muito interessante. Sim. Agora sim, obrigada por toda essa explicação. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Imagina, vocês são sempre bem-vindos aqui, que a gente gosta de divulgar trabalho de quem faz trabalho bom. Obrigado. Saúde. E é isso, obrigada, gente.